Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Peço desculpa pelo nosso atraso um pouquinho, que eu acabei atrasando aqui nas configurações técnicas. Só deixa eu organizar aqui que a gente já começa. Preciso dar uma olhadinha. Ok, muito bem. Então vamos lá, agora sim, boa noite a todos. A transmissão que eu estou fazendo aqui para vocês, eu estou mandando via YouTube, via Facebook e via Instagram. Sejam muito bem-vindos, peço licença para vocês, para que eu possa entrar no lar de vocês, como é uma transmissão ao vivo, eu mexo muito com essa questão da energia, então minha energia está entrando através das minhas palavras aí com vocês, né? Muito bem, então, só para que a gente possa se situar em cima de tudo que a gente está fazendo, nesses últimos, na primeira semana, a gente começou a falar sobre o aspecto físico, como ele atua, né, influencia no nosso sistema de evolução, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso aspecto mental, mas todo começo eu gosto de falar um pouquinho sobre um resumão para que a gente possa entender em cima dos nossos aspectos, tá? Então, como eu sempre falo, aqui no Ocidente, eu falei até brincando com vocês na semana passada, que aqui no Ocidente a gente tem mania de Jack Stripador, né? A gente corta, desfragmenta os nossos processos de evolução. Então, o pessoal fala assim, meu aspecto emocional, meu aspecto físico, meu aspecto espiritual. E lá no Oriente, a gente aprende que, na verdade, todos nós somos um único bloquinho, uma coisa compacta. E dentro dessa coisa compacta, nós somos um conjunto total de coisas que, assim, não se separa, uma coisa não fica separado do outro, tá? Então, costumo sempre dar exemplo assim, imagine que eu tenho 5 baldes em cima dos nossos aspectos, né? E esses baldes têm um caninho lá embaixo, colado um no outro, e assim, quando eu encho de água um, ele começa a preencher todos os outros. Então, assim, os aspectos, quando eu começo a encher todo o meu baldezinho, ele não começa assim, um vai mais que o outro, ele começa a fazer aqui uma coisa homogênea. E aí, se eu tiver um buraco em um desses meus baldes, se eu tiver um vazamento, então não adianta eu colocar água em nenhum dos outros, porque o que vai acabar acontecendo? Todos eles vão acabar o quê? Escapando essa energia, escapando todo esse processo da nossa evolução. Então, é muito importante para que a gente possa entender que em todos os nossos processos de desenvolvimento, a gente tem que trabalhar como todo. Então, semana passada a gente falou sobre a nossa questão de como o nosso corpo físico influencia na nossa evolução, e eu gosto sempre de dar uma repassadinha para que a gente possa entender. Então, o nosso corpo físico, o nosso aspecto físico, ele é o mais fácil de se mexer, né? Porque é mais palpável para você trabalhar a nossa parte mental e emocional, é uma coisa mais difícil. No nosso aspecto físico, é muito mais fácil. Então, quando eu faço um bom trabalho no meu desenvolvimento físico, o que acaba acontecendo? Esse trabalho ele vai se repercutir por todos os outros corpos. Então, se eu tenho um bom processo de saúde, um estilo de vida saudável, o que vai acabar acontecendo é que em todos os outros processos vai se repercutir esse meu desenvolvimento. É legal a gente falar que na questão do nosso desenvolvimento, quando eu trabalho meu aspecto físico, se eu sei trabalhar muito bem meu aspecto físico e consigo trabalhar de um jeito que depois eu consiga trazer essa energia criada pelo meu aspecto físico para todos os outros corpos. Então, eu gosto muito de frisar em cima do aspecto físico, pessoal, porque assim, muita gente começa a fazer o tratamento comigo e eu explico para as pessoas, olha, não preciso da sua fé, eu não preciso da sua crença, eu preciso da sua disciplina, eu preciso que você faça aquilo que eu te peço. Porque quando a gente começa a entender que num processo, eu trabalhando o meu físico, trabalhando o meu aspecto de mover os meus músculos, mover minhas articulações, eu também estou mexendo meus canais energéticos, e através dali eu vou ter uma fluência para todos os meus outros aspectos, isso vai fazer com que ele funcione de uma maneira bem calma. Eu estou com o meu computador aqui, só para ver aqui que estão me chamando aqui, eu vou falando com vocês, eu vou vendo que o Robson
todo esse trabalho à distância vai atrapalhando um pouquinho, né? Ele tá aqui, mal, o que tá acontecendo? Ninguém tá me falando nada. Fala aí, Robson, senão não atrapalha minha live, cara. E aí, Taxiano Instagram. Pera aí, pessoal, deixa eu ver um negocinho aqui que eu coloquei, só para ver se vai pegar. Vamos ver se vai funcionar. Vê se melhorou o áudio, por favor, Robson. Manda aqui para mim se melhorou, se não é por causa do computador. Daí eu mudo a câmera. Taxiano ainda? E agora? Vamos ver só se melhora. Melhorou? Então, vou ficar segurando aqui a câmera para vocês, para você ficar, que eu não vou ajeitar meu tripé agora para ajeitar, tá? Que tava o computador e as câmeras juntos aqui. Obrigado, pessoal. Então, vamos lá, ó, para que a gente possa entender. Se ficar tremendo um pouquinho aqui, eu tô segurando, tá? Depois eu coloco aqui na câmera quando eu dar uma ajustadinha. Então, nos nossos aspectos físicos, a gente começa a aprender que dentro de um processo de desenvolvimento, o mais fácil para que a gente possa atingir esse desenvolvimento é o nosso aspecto, o nosso aspecto físico, tá? E hoje a gente vai falar de um aspecto que eu gosto bastante, que é o nosso aspecto. Deixa eu só ver um negocinho aqui, pessoal. Peraí, deixa eu ver. O nosso aspecto mental. Deixa eu só ver se eu consigo deixar vocês aqui, ó, porque eu trabalho com as duas câmeras. Acho que aqui dá, daí eu olho para lá e para cá para não ficar nenhum nem outro, porque eu tô com 3 câmeras aqui. Coisa improvisada é assim, né? Vamos lá. Então, o aspecto mental eu gosto bastante de falar. Por que eu gosto bastante de falar? Porque no aspecto mental, a gente tem que entender que é o nosso aspecto que geralmente, hoje em dia, é onde as pessoas mais perdem energia. Então, as pessoas elas acabam perdendo muita energia por causa dos nossos excessos. Então, eu gosto de explicar quando a gente fala no aspecto mental assim. Imagine assim, você recebe essa energia 100%. Vamos entender que esse nosso aspecto é o nosso corpo como uma empresa, ok? E nesse nosso aspecto do corpo como uma empresa, o que a gente tem que entender? Chega energia e vamos dizer que chegou ao seu 100%, R$ 100 de energia, vamos lá. E esses R$ 100 ele vai ter que ser distribuído por todo o nosso processo dos nossos corpos. Então, vai ter que ser distribuído para o nosso aspecto físico, nosso aspecto mental, nosso aspecto emocional, nosso aspecto profissional, nossos relacionamentos. Então, vai ter que ser distribuída essa energia em vários pontos. Então, vamos supor que isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma atividade mais intensa fisicamente, obviamente vai ser destinado para essa pessoa muito mais energia para o corpo físico dela, né? Uma pessoa que tem uma atividade mental muito grande, vai muito aspecto o quê? Para o aspecto mental dela, essa energia para o aspecto mental. Mas vamos supor assim que dentro desse desenvolvimento energético foi R$ 10 para o seu aspecto mental, R$ 5 para o seu aspecto físico, R$ 20 para o seu aspecto emocional, e assim foi distribuído pelo seu corpo. Aí o que acaba acontecendo? Vamos supor que naquele dia você ficou pensando muito, pensando, e nesse nosso pensar muito, o que acabou acontecendo? Eu comecei a gastar não meus R$ 10 que eram destinados ao meu aspecto mental, eu comecei a gastar R$ 15, eu comecei a gastar R$ 20. E aí, da onde vai sendo tirado esse ponto de gasto a mais? Entenda que, eu sempre brinco, nesse caso, num processo que nem eu sempre brinco com as pessoas, o universo ele é pão duro, ele não vai te dar mais energia só porque você está gastando mais no seu aspecto mental. Ele vai ter que ser o quê? Redirecionado em cima de alguma coisa. Vai ser ter que tirar, sei lá, tira R$ 5 do aspecto físico, tira R$ 5 do aspecto emocional, tira R$ 5 do aspecto da emoção dessa pessoa, porque assim ele vai fazendo com que vai tirando um pouquinho para suprir esse desenvolvimento que eu acabei tendo pelo meu aspecto mental, né? Então, o que acaba acontecendo que a gente tem que entender dentro dos aspectos, toda vez que exacerbo o excesso de toda vez que eu faço com que um aspecto meu, ele gaste mais, de algum outro lugar, ele vai ser tirado. Vamos dizer isso energeticamente. Na última aula,
quando a gente, na última live que eu falar dos 5 aspectos, a gente vai entender melhor essa questão da energia, tá? Porque eu sempre gosto de falar, por último, o aspecto emocional, o aspecto energético, que, sobre o meu ponto de vista, é um dos mais importantes, tá? Então, o que acaba acontecendo? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma moça, e essa moça, ela era muito, muito, muito rica, tá? E aí, tanto é que ela tinha mania de comprar tudo, tudo, comprava, comprava, só que assim, é, é, eu explicava para ela essa questão da energia, então ela assim, era uma pessoa que ela assim, tinha muita deficiência de energia, assim, no aspecto mental, emocional dela, ela tinha muita depressão, muitas coisas, assim, então ela caía muito no físico e no emocional dela. E aí eu comecei a explicar para ela, olha, não importa se você tem muito dinheiro ou não na sua conta, a grande questão é se você vai desperdiçando a sua energia, que o nosso dinheiro também faz parte da nossa energia, se você vai desperdiçando essa energia, por mais que você tenha fisicamente, energeticamente, você está gastando coisa que não deveria, tá? Então, o que acabou acontecendo? Eu tive que fazer um trabalho com essa moça para que ela fizesse, eu pedi para ela, né? Eu falei, ó, vou te fazer um tratamento e por um período eu quero que você pare de gastar, de comprar. Pare, cesse totalmente. Por mais que você tenha essa compulsão, vamos dar uma segurada para que você possa sentir uma diferença no resultado do tratamento. Senão, assim, aquela coisa, né? Eu vou colocando energia, colocando energia, colocando energia, e dentro do colocar energia, se ela vai gastando, 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 não tem como eu manter isso, tá? É aquela coisa que eu falei, é o baldezinho que está com um buraco. Então, a gente tem que melhorar essas questões aí. E aí eu fiz esse trabalho com ela e ela começou o quê? Começou a melhorar o aspecto emocional dela, o aspecto energético dela foi melhorando bastante. E ela falou assim para mim, Maurício, não é que é verdade, porque eu fechei o buraquinho que estava fazendo com que ela que ela gastasse essa energia, tá? Então, às vezes, a gente acha que é besteira, mas a gente não consegue perceber no nosso dia a dia. Então, vamos falar assim, em termos de relacionamento, aquela pessoa que tem aquele relacionamento super conturbado, nesse relacionamento conturbado, ela desgasta muito, então estressa muito, tem muitos ciúmes, tem muita briga, tudo. Então, aquilo começa a minar a pessoa, começa a gastar muita energia dela, porque aquilo que era destinado a essa parte de relacionamento dela, ela está sendo consumida, tá bom? Então, pessoal, o que a gente tem que entender, o que eu mais vejo hoje em dia, o que eu mais atendo, uma das coisas que eu mais atendo, é justamente o quê? Esse aspecto mental das pessoas. E aí a gente vai puxar um pouquinho para a medicina chinesa, né? Toda vez que a gente se preocupa muito, pensa muito, a gente detona o nosso baço. Olha só, o nosso baço, ele é um dos responsáveis pela questão do que da preocupação no nosso corpo. Então, toda vez que eu começo a pensar muito, pensar muito, pensar muito, eu começo a desgastar muito o meu baço, tá? E o baço, ele tem uma função muito importante no nosso corpo. Aliás, muitas funções importantes, tá? Mas o baço, ele é o cara que ele pega o estômago, ele pega o alimento, e o alimento é transformado numa energia chamada Gu-Qi, uma energia de alimento, Gu quer dizer alimento, e é passada essa energia para o baço. Essa energia, esse baço, ele vai ter o quê? Ele vai ter a função de pegar essa energia e transformar numa energia boa e impulsionar essa energia para cima, lá para o coração e pulmão, onde vão ser o quê? Feita a nossa energia de nutrição, onde vai ser feita a nossa energia de nutrição e a nossa energia de proteção no corpo, tá? E quando eu falo energia de nutrição, entenda assim, na parte real, fisiológica mesmo. Então, todo o processo fisiológico de fazer as nossas hemácias, glóbulos brancos, sangue e tudo mais, está ligado a essa questão quando eu falo de nutrição. De proteção, toda a nossa parte do sistema imune. Tem a nossa proteção fisiológica e nossa proteção energética, mas também está ligado a isso, tá bom? Então, a gente tem que entender que quando o baço não funciona bem, ou seja, porque eu começo a pensar muito, e aí aquelas pessoas falam assim para mim, é, é, nossa, Maurício, eu tô com muita vontade de comer doce. Daí, assim, eu falo para vocês, olha, para comer o sabor do baço é o sabor doce, né? Então, a pessoa começa a ter muita vontade de comer doce, geralmente, principalmente, às vezes, mulher na
época de menstruar, pré-menstruação na TPM, né, ou no pré-menstrual, o fígado fica mais exacerbado, ela começa a dar porrada no baço, o baço começa a ficar sentidinho e ele pede doce, tá? Super comum. Então, o que a gente tem que entender? Que nesse aspecto real energético, toda vez que eu penso muito, eu começo a prejudicar muito o meu baço, tá? E aí, outra coisa que eu acabo prejudicando muito é meu coração. Para a medicina chinesa e para muitos lugares no Oriente, né, muitos mestres aos quais eu convivi lá, a mente, ela está o quê? No coração e não na nossa cabeça. Então, a gente fala assim, que nossa mente, quando ela não está bacana, quando eu tenho um processo mental que não está legal, eu tenho que olhar meu coração, tá? E toda vez que eu penso muito, eu começo a gastar muito meu sangue energético, eu começo a gastar muito o sangue do meu coração. Quando eu passo muitos pensamentos, principalmente raivosos, pensamentos com raiva, essas coisas, eu começo a gastar muito o sangue do meu fígado, então começa a ter um consumo excessivo de coisas que não tinha necessidade, que justamente por causa do meu aspecto mental, eu começo a causar um desequilíbrio. Então, começa um ciclo que não se acaba, né? Então, assim, eu começo a ter muito excesso de pensamento, eu prejudico o meu baço, meu fígado e meu coração. E aí, meu fígado, meu baço, meu coração começam a ficar deficientes e ele começa a fazer com que eu gere mais isso. Olha o ciclo, porque o quê? Toda vez que meu coração não está legal, ele vai gerar um desequilíbrio que vai resultar no meu corpo físico, vai resultar na minha mente, na minha emoção. Toda vez que eu fizer a mesma coisa no baço, no fígado, vai acontecer a mesma coisa, tá? E o fígado, pessoal, o nosso fígado, eu sempre brinco, né? O fígado, ele ama sangue, né? Então, assim, o fígado, se ele estiver bem tonificado, com bastante sangue, dificilmente uma mulher vai ter um problema menstrual, dificilmente a mulher vai ter uma TPM, dificilmente a mulher vai ter algum distúrbio ginecológico, tá? Porque o fígado está associado a tudo isso. Dificilmente a pessoa vai ter um desequilíbrio emocional. Semana que vem a gente vai falar do aspecto emocional. Eu vou falar mais desse cara do fígado, porque o fígado, ele é o responsável pelo nosso equilíbrio emocional, tá? Então, o que acaba acontecendo? Percebeu o ciclo? Que se eu começo a prejudicar, e nesse do meu prejudicar, o meu próprio corpo, ele começa a fazer um ciclo, ele vai fazendo, então, assim, por exemplo, se uma pessoa, ela está com um processo energético no coração, que a gente trata com fitoterapia, com acupuntura, todas as coisas, ou até com práticas energéticas, dependendo do problema, ela começa a resultar, começa a transpor para o nosso físico, para o nosso emocional e mental, problemas, tá? Então, uma coisa vai trazendo a outra, uma coisa vai trazendo a outra, uma coisa começa a virar um ciclo, e aí a gente tem que interromper esse ciclo em algum momento, tá? E a gente tem um grande problema, tem uma das minhas alunas e pacientes e super queridas amigas, né, que hoje em dia já se transformou numa amiga, que ela é uma das pessoas que me ajuda em alguns tratamentos energéticos e espirituais que eu faço. E ela é uma das pessoas que eu mais bato, assim, né, dou pancada nela para ela pegar no tranco, né? E uma vez ela falou assim para mim, olha só, ela estava atendendo comigo, e ela falou assim para uma paciente assim, né? Olha, você tem que ficar mais no presente. Eu olhei para a cara dela e falei assim, então explica para ela como fica no presente. Ela começou a dar risada, ela falou, não sei. Daí eu falei, como você pode ensinar, pedir para a pessoa fazer uma coisa se você não sabe ensinar, né? Obviamente, ela é uma das pessoas, né, que eu brinco até com ela, ela sempre fez todos os meus cursos, desde que ela entrou para tratar comigo até hoje, né? Hoje eu não estou dando tanto curso mais, mas espero voltar em breve. Mas antigamente eu dava bastante curso e ela fez praticamente todos os cursos que eu dei, ela estava. E aí a gente começou a dar risada e tudo mais, e eu comecei a falar assim, olha, um dos jeitos mais fáceis, entre aspas, tá bom? Para a gente ficar no presente é estar em paz com o meu passado, ter a certeza do meu futuro, e aí eu consigo ficar no meu presente. Quando eu estou em paz com o meu passado, eu não preciso jogar a minha energia lá para trás. Quando eu tenho a certeza do meu futuro, eu não preciso jogar a energia lá para frente. Então, o que acaba acontecendo? Em cima de todos os aspectos do passado, presente e futuro, a gente fica em todos os lugares,
menos no presente. Então, a gente fica no passado e a gente fica no futuro. E tem aqueles tarados que ficam no passado e no futuro, né? E aí, pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso faz com que a gente desgaste muito o nosso processo mental. É difícil? Muito difícil. Não estou falando para vocês que é fácil, assim, eu vou estar de paz com o meu passado e a certeza do meu futuro, tá? É um processo de trabalhos, de vários trabalhos energéticos, de vários trabalhos internos, que faz com que a gente entre nesse processo, tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando você está muito ligado ao seu passado, jogando muito a sua energia, você é uma pessoa que vive muito no seu passado, você é uma pessoa que acaba sempre estando conectado lá atrás, sempre pensando, é aquela pessoa melancólica que sempre associa alguma coisa lá de trás, é aquela pessoa que, como chama aquelas pessoas? Esqueci, fugiu o nome agora. Que fala, aquela saudosista, né, aquele saudosismo, né, tipo, aquela época que era boa, né, então são pessoas que vivem muito no passado, então, depois a gente até pode fazer uma live sobre isso, sobre os nossos presente, passado e futuro, e são pessoas que acabam adoecendo, porque quem vive muito, jogando muito a sua energia, o passado, são pessoas que acabam ficando deprimidas, são pessoas que tendem à depressão, são pessoas que tendem a ter mágoas profundas e rancores, são pessoas que tendem, por causa disso, desenvolver algum tipo de câncer ou de massa ou cisto no corpo, tá? Assim como tem pessoas que vivem muito no futuro, nem aconteceu, a pessoa está se preocupando, nem aconteceu, a pessoa está pensando, nem aconteceu, a pessoa já está pensando, já está ansiosa, com medo, né? Então, o que acaba acontecendo dentro desse processo, o que acaba acontecendo com o nosso corpo, são pessoas que acabam desenvolvendo aquela síndrome, a síndrome do pânico, são pessoas que ficam extremamente ansiosas, né? São pessoas que ficam muito, muito, muito na frente e esquece de viver o seu presente. Tanto quem fica muito no passado, fica muito no presente, eles esquecem essa questão, tá? E tudo isso está direcionado à nossa mente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando eu começo a fazer um trabalho certinho, que eu começo o quê? A me desprender realmente dessas minhas questões, porque tem umas questões de corpos emocionais, tem várias coisas que estão ligadas ao nosso passado, e eu começo a entender essa questão da certeza do meu futuro, porque o que acaba acontecendo, o que leva a gente muito no sofrimento no futuro, pessoal, é a nossa questão do achar que a gente tem controle de alguma coisa, então a gente sempre acha que tem um controle, a gente sempre fica pensando nas formas de tentar já resolver algo que não foi, nem aconteceu. Tem um paciente meu, que eu dei muita risada uma vez com ele, né? Ele passava tratamento comigo de quinta-feira. E aí, ele chegava, ele vinha assim, né, com um excesso de fígado muito grande, né? E ele falava, pô, Maurício, porque eu recebi uma promoção, mas eu estou trabalhando mais e fazendo isso e estou completando, só que meu chefe não reconhece, não me dá aumento, não dá nada. E eu virei para ele e falei assim, mas você já conversou com ele? Ele falou assim, olhou para mim assim, e falou, e precisa? Eu falei, claro que precisa. Você acha que o cara vai ler sua mente, seu pensamento? Não custa nada conversar. E até complementei para ele, falei, o grande problema das pessoas é que nós tendemos a supor que o outro já sabe o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, né? Isso não existe, pessoal, não tem como, tá? Não tem como fazer isso. Isso eu até brinco, né? Eu brinco bastante com as mulheres, eu atendo muitas mulheres e sempre dei muito curso para mulher, né? Eu falo que a mulher tem essa tendência às vezes, porque as mulheres, pela questão delas serem muito sensíveis e elas têm uma intuição aguçadíssima, então as mulheres elas conseguem pegar tudo no ar, as mulheres conseguem sentir, ela bate o olho e já fala, esse cara não tá bacana hoje, já meio que sabe, já saca a gente, né? E o homem ele é meio aquela caixinha, ele não consegue ter essa percepção. E aí a mulher fica às vezes emburrada, achando que a pessoa, o homem, o namorado, o marido, tem que saber o porquê ela está emburrada. E às vezes o homem nem percebe que ela está emburrada. Daí quando percebe, fala, mas por que você está assim? E aí falar, né, tipo, e precisa falar alguma coisa, né? Então, assim, às vezes a melhor coisa é conversar, tá bom?
vai resolver muito o problema de vocês. Então, o que acaba acontecendo? Olha só que interessante. Eu virei para ele, né? Então, fala com o seu chefe, explica, né? Se posiciona. E aí ele falou, é verdade, vou falar, Maurício. Daí ele saiu do meu consultório e foi direto para o chefe, falou com a secretária, só que o chefe não estava viajando numa conferência, e a diretora dela falou assim, olha, você não quer deixar marcado para segunda de manhã? Ele falou, eu quero. Aí deixou marcado a reunião lá, na segunda-feira, logo de manhãzinha, e aí esse cara, ele ficou da quinta para sexta, da sexta para o sábado, sábado, domingo, domingo para segunda, pensando. Então, ele me contando depois, eu dava muita risada. Então, ele começou a pensar tudo o que ele precisava falar, ele começou a pensar tudo aquilo que o chefe dele poderia argumentar com ele para que ele tivesse já uma resposta para responder, para ele argumentar o que o chefe retrucava. Então, ele ficou só nesse pensamento. Então, ele não dormiu direito, ele não conseguiu nem comer direito, ele começou só o quê? Ficar pensando, 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 e obviamente ele chegou segunda-feira só num bagaço, lá no trabalho, né? E aí ele chegou no chefe, falou bom dia, começaram a conversar, ele expôs tudo pro chefe, o chefe só deu uma mexidinha no computador, olhou e falou para ele, você tem razão. E na quinta-feira esse cara chegou, que foi muito engraçado, ele chegou revoltado com o chefe, porque o chefe não retrucou ele nenhuma coisa. Hoje eu tô com um copo do Ciborgue, ó. Falei para vocês, eu só tomo água nos meus copos dos super-heróis, meu e do meu filho. Então, o que acabou acontecendo? Ele ficou perdendo o quê? Muita energia na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, porque ele ficou pensando, 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 pensando de várias formas, de vários jeitos, de uma coisa que nem existia. E quantos de nós, eu pergunto para vocês que estão me ouvindo agora aí, quantos de nós já não fez isso alguma vez na nossa vida? Que a gente ficou pensando em alguma coisa que nem existiu, e a gente se preocupou, a gente fez todas as possibilidades possíveis e imagináveis para que algo que acabou nem acontecendo. Então, assim, você perdeu tanto tempo, e o grande problema disso tudo, pessoal, é que, assim, primeiro, você gasta muita energia, você detona muito os seus órgãos internos, principalmente o baço, o fígado e o coração, como eu expliquei para vocês, e você não vivenciou nada do seu presente. Você não ficou, você não aproveitou. Então, tem alguns amigos meus que eles brincam comigo que me chamam de ameba, né? Falam, eles me chamam de ameba porque falam que eu não penso. Na verdade, não é que eu penso quando é necessário, né? Óbvio que eu sempre brinco com as pessoas, muitos anos que eu faço várias práticas energéticas e várias práticas de desenvolvimento, tanto dentro da yoga, própria Kriya Yoga, algumas práticas de defesa e proteção energética, que acaba nos doutrinando, nos ensinando a fazer isso, tá? Então, o que a gente tem que entender? Hoje em dia, a nossa parte mental é uma das coisas que mais nos bloqueia para todos os outros aspectos do nosso corpo, tá? Então, o que acaba acontecendo, que nem no caso desse rapaz, eu tratava muito o fígado dele, porque essa questão dele, ele era uma pessoa extremamente ansiosa, e ele tinha muito essa coisa de ficar pensando, 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 isso detonava, ele gastava muito, e eram pensamentos mais agressivos, então isso consumia muito sangue do fígado dele. E nesse aspecto dele ficar consumindo muito sangue do fígado, ele começava a desenvolver outros aspectos emocionais. Então, olha só como uma coisa puxa a outra, né? E toda vez que você consome muito o sangue do seu fígado, você começa a ficar uma pessoa mais irritada, você começa a ficar uma pessoa mais nervosa, você é uma pessoa que fica mais inquieta, tem a tendência de ficar mais ansiosa, você começa a ter alguns aspectos que te levam a um cansaço físico, falta de ar, né, aperto no peito. Olha quanta coisa, só por quê? Pelo excesso mental, né? Então, hoje em dia, até pelas questões das redes sociais, pelas questões das pessoas ficarem muito no mundinho deles, por causa
de ficar muito no celular, muito no computador, isso faz com que a gente tenha um excesso de pensamento, isso faz com que a gente tenha um excesso da nossa mentalidade, fazendo com que a gente tende a sempre jogar para o negativo e não para o positivo. Eu sempre brinco com as pessoas, olha, há mais ou menos quase 20 anos já que eu trato pessoas, né, em vários processos. E já dei vários cursos. E, às vezes, nos cursos e nos processos que eu passo para a pessoa, eu falo assim, ó, me fala um momento na sua vida que te marcou muito. Eu falo para vocês, fala para mim um momento na sua vida que te marcou muito. Grande parte, 98% das pessoas, elas pensam um momento ruim. Então, são pouquíssimas essas pessoas quando eu falo assim, me fala um momento marcante na sua vida, que me fala uma coisa boa. Então, pessoal, obviamente, por um processo cultural, social, de criação, até tem uma camiseta lá na Índia que eu acho um máximo dizer nela, né? Ela fala assim, agradeço a educação por ter me estragado, né? Eu brinco com as pessoas que fomos adestrados dentro de um processo cultural a reforçar muito mais o negativo do que o positivo. Então, isso faz também com que a gente fique o quê? Sempre pensando, porque dificilmente, eu sempre falo, né? É engraçado aqui no Ocidente que o pessoal fala em parar de pensar, né? Quando eles ensinam meditação, eles falam, para você parar de pensar. E eu vou falar uma coisa para vocês, isso é uma coisa quase que impossível. E aí, entra dentro até de uma questão da nossa própria fisiologia, e entra numa questão nossa, até da nossa própria, do nosso própria evolução. Então, olha só, vamos pensar, quantos milhares de anos o nosso cérebro ele precisou se desenvolver para chegar ao que é hoje? Milhares, né? Muitos anos, a gente não tem nem noção. Pode até ter uma ligeira noção, mas a gente não sabe ao certo quantas vezes, quantos milhares de anos nosso cérebro chegou a esse nível. E aí é aquela coisa que eu falo, cara, a gente desenvolveu tanto, chegou tanto nesse para você querer parar com que ele funcione, fazer com que ele pare de funcionar, é uma coisa meio ilógica. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Eu falo assim para elas, eu falo assim, você quer parar de pensar porque você não pensa coisa boa. Porque se você pensasse coisas boas, você não ia querer parar o cérebro. Essa é uma das grandes questões, tá? Então, volto a falar para vocês, vamos voltar um pouquinho da semana passada. Vamos aprender a silenciar a nossa mente pelo nosso corpo, tá? O nosso corpo físico, pessoal, ele é o jeito mais simples e mais fácil da gente tentar silenciar. Na arte marcial, quando a gente aprende, né, não tanto hoje em dia a arte marcial está meio banalizada, mas lá atrás, quando a gente começou, quando eu comecei a arte marcial, né, isso já faz mais ou menos 30 anos, era muita questão, né, de trabalho, repetição, e disciplina e respeito. Então, você era doutrinada a utilizar o seu corpo físico para dominar, né, essas questões da mente, das nossas emoções. E aí eu falei para vocês também na semana passada a questão do yoga, de quando você faz um encaixe certo da nossa postura, do nosso corpo no yoga, é impossível da gente conseguir ter um excesso de pensamentos, né? Você fica atento, você fica consciente, mas você não tem aquele excesso de preocupações. Então, uma das coisas mais simples e mais fáceis para que a gente possa utilizar para o nosso controle mental, entre aspas, esse controle eu falo sempre para vocês, a nossa respiração. A nossa respiração equilibra a nossa energia, a nossa respiração equilibra a nossa mente, a nossa respiração equilibra nossas emoções. Por isso, a respiração ele está diretamente ligada à energia. Né? Então, você pega os ensinamentos antigos, você vai ver sobre o pranayama. O pranayama é que o pessoal fala que são exercícios respiratórios, não tem nada a ver com exercícios respiratórios. O pranayama é quando você começa o que? Aprende a lidar e captar melhor o prana, o ki, a energia, né? Então, você não tem uma movimentação pulmonar, por exemplo, quando você faz um pranayama e você não tem que sentir o arzinho saindo pelo nariz.
Óbvio que é uma técnica mais difícil e avançada, mas se caso vocês conseguirem só fazer a parte da respiração, eu sempre falo, já está ótimo. Então, olha, um exercício bem simples para a gente aprender a trabalhar e melhorar a nossa respiração, a nossa mente. A primeira coisa que eu sempre gosto de ensinar as pessoas é a questão da energia em relação aos nossos hemisférios cerebrais. Então, a gente tem uma conexão direta entre minha narina esquerda com o meu hemisfério direito e minha narina direita com o meu hemisfério esquerdo. O que acaba acontecendo? Quando eu tenho um excesso de pensamento, quando eu tenho um pensamento perturbador, eu sempre vou estar com uma narina mais aberta que a outra. Isso é fisiológico, tá? Então, o que eu tenho que perceber? Quando eu estou com excesso de pensamento, isso serve para emoção também, tá bom? Quando eu estou com excesso de pensamento, um excesso de emoção, eu percebo que narina está o quê? Mais aberta. A que está mais aberta é para onde está jogando mais a energia e provavelmente esse pensamento, essa energia está vindo de lá. Então, vamos supor, para vocês entenderem, se minha narina direita está mais aberta, é porque essa energia está vindo mais do meu hemisfério esquerdo. Se a minha narina esquerda está mais aberta, é porque está vindo do meu hemisfério direito, tá bom? Então, quando eu tiver com esse excesso de pensamento, esse excesso, né, de conturbação mental, eu percebo que narina está mais aberta. A narina que estiver mais aberta é que eu vou tampar, tá? Eu tampei a minha narina, eu começo a respiração só pela outra narina. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou cortando o alimento, a energia da região da onde está vindo esse pensamento, da onde está vindo essa emoção, tá? A emoção é um pouquinho mais complicada, que envolve também a questão dos órgãos, como eu falei para vocês no comecinho, tá? Então, o que acaba acontecendo? Cuidado só, né, que nem eu brinco com as pessoas quando eu ensino pranayama, essas coisas, as pessoas tendem a entortar o nariz, né? Não precisa entortar o nariz. Se você perceber, tem um sulcozinho aqui, tem um... Oh, sulcozinho, desculpa, pessoal, é um sulco. Sulcozinho é sacanagem, né? Vamos jogar isso aí no YouTube como sacanagem para mim. Então, ó, tem aqui, ó, o ossinho aqui, ó, você simplesmente vai tampar. Só encostar, ó, só de encostar o nariz, se vocês perceberem, já vai parar a respiração. E aí você tem que ficar por essa respiração por pelo menos 5 minutinhos. Fica lá 5 minutos relaxando. 3 minutos, vai, você já vai começar a sentir uma boa diferença, mas 5 minutos é o bacana, é o ideal, tá? E aí entra no processo de eu segurar e respirar, trocar as narinas, tá? Existem algumas questões fisiológicas também que dá para fazer isso, mas esse é o mais simples, tá, pessoal? Então você tampa a narina e fica respirando lá. Toda vez que eu for trabalhar a respiração, daí vamos entrar na questão científica, tá bom? Cientificamente, se eu consigo trabalhar a minha respiração em torno de 10 segundos na inspiração, em torno de 10 segundos na minha expiração, eu começo a ativar mais o quê? Meu córtex pré-frontal, que foi o último que foi desenvolvido aqui, ó. Então, eu começo a aumentar as massas e atividade do meu córtex pré-frontal, e dentro dessa atividade, eu começo a desenvolver mais o quê? A minha força de vontade, o meu foco, minha concentração. Então, isso faz com que eu consiga, através só de um processo de respiração, mudar totalmente o meu processo da mente, tá? Então, só de você ficar sentadinho, encostar, ó, ficar lá retinho e respirar, prolongar o máximo possível que você puder para inspiração e expiração, já vai fazer uma grande diferença. Eu sempre falo para as pessoas, não comecem com muito tempo, tá, pessoal? Comecem com 1 minuto. 1 minuto é o suficiente. E aí, se o minuto estiver muito rápido, você aumenta mais 30 segundos, mais 1 minutinho. O grande problema das pessoas é assim, eu vou querer fazer 10 minutos hoje, eu vou querer fazer 1 hora hoje. E aí, você faz isso na primeira semana e depois para. Aí não adianta. É melhor você ir mais devagarzinho e construindo de tijolinho em tijolinho que vocês vão conseguir alcançar um maior resultado, uma coisa mais sólida, uma base, tá? Então, olha só o fato de eu parar, sentar e respirar vai fazer com que a sua mente se tranquilize.
Tem um professor que ele fala assim, né? Ele fala assim, ó, como um louco pode querer controlar outro louco. Ele fala assim, ou seja, como você vai querer controlar sua mente com a sua mente? Não tem como. E é o que a maioria das pessoas fala, né? Tipo, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. E assim, vem um pensamento, eu já quero pensar em outro para controlar esse pensamento. Não. Sempre para existir um controlado, tem que ter um controlador. Tá? Então, assim, o controlador, no caso dos pensamentos, é respiração. Então, é um ótimo trabalho para que vocês possam aproveitar, é respirar, tá bom? Então, só que assim, para que eu comece a ter uma verdadeira atividade do meu lobo pré-frontal, eu tenho que ter pelo menos 10 segundos de inspiração e 10 segundos de expiração, tá bom? Então, de ins e ex, 10 segundos, se você conseguir só nessa jogada, já são 20. Em um minuto, praticamente, você faz o quê? 3 respirações, 3 ciclos de respiração. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, fechou um minuto. Faz de manhãzinha, faz na hora do seu almoço, faz antes de dormir, tá bom? Isso vai fazer com que sua atividade mental vai o quê? Se acelerar, ficar calminha, tranquila, tá? Eu sempre falo para as pessoas treinarem isso de manhã. De manhã é um bom horário, tá, pessoal? Porque de manhã somente a sua cuca ainda está fresca. Então você não está com aquele excesso de pensamentos. Então você começa a treinar todo dia de manhã e aí vai ficando mais fáceis os outros períodos. Por quê? Entenda assim, o nosso subconsciente ele sempre vai entender através de atalhos, tá? Então, o que acaba acontecendo? O meu subconsciente ele começa a entender qual que é o atalho para determinada posição. E nesse atalho, o que acaba acontecendo? Ele começa a se acostumar. Então, é aquela coisa que eu brinco com as pessoas hoje. Vamos supor, independente de qualquer coisa que possa estar acontecendo, se eu faço algum processo energético, automaticamente ponto zero, que é como eu gosto de brincar com as pessoas, que é onde eu começo, né? Onde é que o meu processo que eu estou sozinho, tranquilo comigo mesmo. Ah, por quê? São muitos anos que eu pratico isso e faço essas práticas todos os dias da minha vida, inclusive de sábado e domingo, tá? Então, isso, o meu subconsciente, ele já sabe o atalho. Então, assim, tipo, é para lá que eu quero ir. O grande problema das pessoas é aquela coisa que eu sempre falo. Todo mundo quer fazer essas práticas quando está no meio do tiroteio. E se não faz quando está calmo, imagine quando está no meio do tiroteio, né? É uma coisa mais difícil. Então, para que a gente possa ficar mais calminho e conseguir isso aos pouquinhos do nosso dia, principalmente de manhã, como eu falei para vocês, que nossa mente está mais tranquila. Inclusive, pessoal, é muito importante o nosso primeiro momento do dia. Então, por isso eu sempre falo, sempre coloque, tem aquelas pessoas que querem aproveitar até o último segundo na cama, né? Eu sempre falo, acorda um pouquinho mais cedo, não tem problema, para que você possa espreguiçar o seu corpo. Tem até um processo da yoga que a gente faz, mas até brinco, né? A gente não tem que fazer tudo, porque senão vai metade do dia só para os processos ter que fazer, né? Então, mas assim, o básico, espreguiçar o corpo, né? Fazer uma conexão com o que você acredita, agradecer o seu dia, fazer frases de autoafirmação para você mesmo, né? Essa coisa que eu falei da respiração, tem uma prática na defesa e proteção energética, que a gente percebe assim, qual é a narina que está mais aberta? A narina que está mais aberta é o primeiro pé que eu tenho que colocar no chão. Isso faz com que eu tenha uma conexão mais forte com o universo. E essa conexão eu consigo captar maior energia em cima dela, tá? Então, por exemplo, você vai entrar num lugar e você sabe que esse lugar é um lugar meio tenso. Antes de entrar no lugar, você percebe que a narina vai estar mais aberta, e a narina que estiver mais aberta é o primeiro pé que você vai colocar no lugar. No caso, quando você acorda, a narina que estiver aberta é o primeiro pé que você vai colocar no chão, entendeu? Então, assim, esses pequenos detalhes vão fazer com que seu dia se transforme de uma forma diferente. Isso é muito bacana, porque, olha só, os primeiros momentos do nosso dia é sinopse do nosso dia. Sabe a sinopse, aquele resumo dos filmes? Então, os primeiros momentos do nosso dia é sinopse do dia.
Então, o que acaba acontecendo que a gente precisa entender? Olha só, se eu começo um dia calmo, tranquilo, né, de conexão, com pensamentos bons, o que vai acabar acontecendo? A tendência é que o meu dia se torne dessa forma, tá? Agora, se naquele momento, naquela hora, acho que já aconteceu com vocês, a maioria das pessoas aqui já aconteceu isso. Acordou atrasado, acordou atropelando todo mundo, tropeçando, toda aquela coisa. Parece até que o seu dia não vai acabar, né? Parece assim que uma coisa vai acontecendo atrás da outra. Por quê? Por causa dessa questão dos primeiros momentos do dia. É muito importante isso para a nossa vida, tá? Inclusive para essa questão que eu estou falando hoje do nosso processo mental, tá? Então, o que acaba acontecendo no nosso processo mental? Se eu consigo, no meu dia, logo de manhã cedo, fazer toda uma reestruturação, fazer o que? Uma organização mental, um brainstorm, como as pessoas gostam de falar, a tendência é que você consiga lidar melhor com o seu dia é melhor, tá? Existe uma prática que eu ensino meus alunos, alguns deles já estão conseguindo fazer isso, tipo, quando você acordar, você não abrir os olhos. Uma vez eu falei isso para uma médica, ela falou, Maurício, é impossível, é fisiológico, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é abrir os olhos. Eu falei, não, isso não é fisiológico, isso é um treino. Se você conseguir, quando você estiver acordando, não abrir os olhos, você traz a sua consciência de volta, você percebe que ela chegou, você está consciente, mas manter os olhos fechados, neste momento, para você fazer essa conexão, fazer esse brainstorm, né, de fazer palavras positivas, você fazer uma recapitulação do seu dia, é maravilhoso, porque se você ainda não abriu seus olhos, você ainda está no seu quê? Mundo interno. Olha só, os nossos olhos, por isso o pessoal fala, né, da nossa janela da alma, né, ela faz essa conexão com o externo. Então, quando eu abri meu olho, eu já fiz essa minha conexão com o externo. Quando eu estou de olho fechado, eu estou na minha conexão do meu interno. Tanto é que vocês podem ver, né, que nem o pessoal medita de olhos fechados, assim, é como é ensinado geralmente as pessoas meditarem com os olhos fechados. Mas pode ver toda foto de todos os grandes mestres em processo de meditação, eles estão com os olhos o quê? Semicerrados, que significa o quê? Nem interno e nem externo, porque a gente tem que sair da dualidade, entrando na unicidade, entendeu? Então, e também tem a questão, né, a gente, quando a gente aprende a meditar, a gente percebeu, a gente não, o pessoal, né, dos antigos, eles perceberam que nosso pensamento está ligado diretamente à nossa pálpebra. Então, quando eu abro os olhos semi-abertos, se a minha pálpebra começa a ficar tremenda assim, ó, significa que minha cabeça está com muito pensamento. Agora, se eu estou no estado de meditação, meu olho está semi-aberto, estou com uma ligeira inclinação para cima e minhas pálpebras estão totalmente inertes, ou seja, imóveis, significa que minha mente está calma, serena, tranquila. E lembre-se, lembrem-se, as pessoas sempre procuram a felicidade, e eu sempre falo isso para as pessoas, que elas devem procurar a paz e não a felicidade. Porque automaticamente, quando você está em paz, você está feliz. Mas nem sempre você está feliz e você está em paz, tá? Então, na nossa vida, no nosso processo, eu falo que assim, no aspecto mental e emocional, temos que ser igual ao oceano, né? Quem mergulha aqui sabe disso que eu vou falar agora. Olha só, o oceano tem aquele dia que você vai olhar que vai estar lindo, com aquele sol, né, nascendo e tudo mais, aquela coisa bonita de se ver. Mas tem dia que vai estar chovendo, e vai ter dia que vai estar com ressaca, vai estar com aqueles maremotos, aquelas ondas enormes. Então, tem dia que vai estar bom, tem dia que vai estar ruim, não sei o que mais. Agora, independente dos fatores climáticos que acontecem do lado de fora, ah, o que a gente tem que entender é, dentro desse meu processo, tem que ser que nem o oceano. Nas profundezas, sempre calmo. Então, independente do que aconteça do lado de cima, eu tenho que estar em paz comigo, no meu lado interno. Então, é aquela coisa que eu sempre falo para as pessoas. Aqui, a gente tem mania de pessoas espirituais, ou, né, ou trabalham com essa questão de energia, sempre fazer aquela carinha de bonzinho, de sempre feliz. Ou, tem um amigo meu, um professor que fala cara o mestre tofu, né? Sempre aquela cara sonsa. E assim, quando você conhece os mestres
iluminados lá fora, é muito engraçado, né? Porque os caras é bem assim. Então eles falam assim, na verdade, você tem que ser aquilo que você precisa ser, né? Você não vai sair, fugir da sua essência, porém, dentro do seu interno, sempre tem que estar o quê? Na paz, tá? Então, eu sei que pode estar todas as turbulências do lado de fora, porém, no meu interior, lá nas profundezas, sempre tem que estar na paz. Quando eu estou na paz, eu estou feliz, tá, pessoal? Então, só para a gente finalizar esse nosso papo de hoje, lembrando, quando eu estou com excesso de pensamento, lembra da respiração, vê que a narina está mais aberta, tampa a narina que está mais aberta e respira por uns 5 minutinhos. Quando possível, no meu dia a dia, tento implementar essa questão que eu falei da respiração. Importante, pessoal. Ah, Maurício, eu só consigo até 5 segundos. Não tem importância. Vai treinando, você vai percebendo que à medida que você vai treinando, você vai conseguindo mais. Então, no seu dia, comece pelo menos por um período aí de 1 minutinho, 3 vezes ao dia. Se você for percebendo que vai ficando muito calmo e tranquilo, sossegado para se fazer, vai acrescentando um pouquinho mais, tá bom? E a importância, como eu falei para vocês, da gente poder é, é, amanhecer o nosso dia, tá? Isso é muito importante para o nosso aspecto mental. Então, se acorda com o tempo, daquele jeito que eu falei, de se espreguiçar, fazer essa conexão, fazer um brainstorm de manhã, fazer uma recapitulação que vocês precisam para o dia de vocês, isso vai ser maravilhoso, vai fazer com que vocês rendam muito mais, tá bom? E para quem aqueles que quiserem tentar e for tentando, né, um dia conseguir, é bem bacana, a questão do acordar e não abrir os olhos. Acordar só percebe a consciência chegando, e aí você faz todo esse processo ainda de olhos fechados, porque daí você ainda está no seu mundo interno, você ainda não foi para o seu mundo externo, tá bom? Alguém tem dúvida? Porque estamos com o nosso tempo acabando. Se tiver dúvida, vocês mandem por aqui. E aí é legal a gente ressaltar que semana que vem eu vou falar sobre o nosso processo emocional no nosso processo de desenvolvimento, tá? Nosso processo emocional é bem bacana. Entra bastante a questão dos nossos órgãos, né? Dos nossos processos energéticos dos nossos órgãos. A gente vai perceber na live da semana que vem como a gente prejudica o nosso corpo. Tudo através das nossas emoções, tá bom? Se ninguém tem mais, ó, tem um monte de gente entrando no finalzinho. Se ninguém tem mais dúvidas, se alguém tiver alguma coisa para perguntar, pergunta aqui. Se não, a gente encerra e a gente volta semana que vem, na segunda-feira, 8h30, para falar nossos aspectos emocionais, como ajuda na nossa evolução. Tá bom? Obrigado, Liz. Combinado, pessoal? Espero que aproveitem bem. Utilize essa semana para fazer a prática que eu passei para vocês. Vai ser bem legal. Eu gosto muito que as pessoas pratiquem, tá? Eu não gosto que as pessoas só me escutem. Eu sempre falo assim, não adianta, isso eu falo para todos os meus alunos, olha, eu não quero que vocês acreditem em mim, eu não quero que vocês sigam o meu caminho, eu quero que vocês pratiquem, coloquem na vida de vocês. Para mim, para o Maurício, deu certo. Então, assim, coloca no seu dia a dia para ver se no seu dia a dia vai funcionar também, tá bom? E depois vocês falam para mim se funcionou ou não, certo? Beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau.